E Denise, E aí, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Minha câmera ficou muito perto, né? Vou colocar mais para trás. O pessoal tá Vamos bem. aguardar um pouquinho o pessoal chegar, né? Vamos ver. São 40 minutos? O live? Não, no Instagram é 1 hora, né? Mas vai do seu tempo. Tamo aí. Não. Fica Jonathan, Duda. tranquilo. Vamos entrando aí, galera, que a gente já começa já já. Para os que já entraram, hoje nós vamos estudar a lição 4 da revista Igreja, tá ao contrário ainda para vocês verem, mas é a lição 4, vão e preguem, certo? Você consegue mandar o link lá no grupo? Eu não sei se eu consigo daqui, mas vamos lá. Fazer um teste aqui. É por aqui eu não peguei, não. Não consegui pegar o link aqui também. Deixa eu tentar pelo computador para ver. Tá. Por isso, vamos aguardando aí, galera. Espere um pouquinho aí que a gente já começa. Denise. Ah, consegui. Vou mandar lá. Beleza. Então, pessoal, hoje é a lição 4, vamos pegue, tá? Onde a nossa leitura está em Atos 13, do 2 ao 10. Tá? A gente não vai ler aqui por questão de tempo, mas é sobre a missão de Barnabé e Saulo, né? Fala que eles estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo para pregar o evangelho, né? E logo em seguida eles foram para Chipre e lá havia uma pessoa que queria ouvir a palavra de Deus, mas tinha um mágico, né, que possuído pelo um espírito mau, não deixava que eles fizessem a obra que eles queriam fazer. Foi quando eles expulsaram esse demônio. Essa é a parte da leitura bíblica, tá? O nosso textual está em Atos 1 e 8, que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Certo? Nesse texto, nessa lição especificamente, ele vai falar muito sobre a questão do missionário, né? A questão do ID, da grande comissão, né? Da qual todos nós fomos chamados, né? Não é específico para algumas pessoas, não foram alguns selecionados para essa missão, não. O ID é um mandamento estendido a todos, não só à igreja primitiva, não só no início, não só a pastores ou a mestres ou aos dons que são distribuídos. O ID, a obra missionária, é algo estendido a todos, certo? Muitas vezes a gente se limita, né, a ser apenas frequentadores, né, de igreja, ou muitas vezes esquentadores de banco, e a gente precisa se ligar naquilo que realmente é o evangelho de Cristo, tem que fazer sentido, né? É igual uma relação de consumo, né? Eu estou apenas disposto a consumir, né? Deixa a liderança, deixa o pastor, deixa a galera ralar, se consagrar, estudar a palavra e trazer algo de bom para mim. É igual nesse momento, né? Quantas vezes a gente muitas vezes pensa assim, assim como nós, como do lado de
da base da igreja, muitas vezes, olhando para o pastor. Eu não sei se meu áudio está bom assim, ou tem que ficar mais Uhum. perto, tá ok? A Não, gente pensa simplesmente em ouvir algo bom, algo gostoso, algo saudável, mas da gente entender aquilo que é o propósito do ID, o propósito de, como um momento como esse, né, que a gente está vivendo, qual é o propósito que Deus tem na minha vida para que eu entenda e realmente faça aquilo que é a vontade de Deus, né? Essa relação de consumo na vida cristã, ela é vista de uma forma muito errada, só que o comodismo nos faz pensarmos dessa maneira e achar que está tudo bem, que está tudo certo. sim. É, uma coisa que eu observei há um tempo atrás é assim, se você perguntar para uma pessoa católica, você tem a opção de perguntar para ela se ela é católica, praticante ou não, né? São aqueles que frequentam, que seguem certinho, vão todo domingo à missa e tudo mais. Na nossa questão, não tem como existir um cristão não praticante. Não existe isso. Se por algum acaso vocês estão nos assistindo, você se considera assim, eu sou evangélico, eu sou crente, mas eu só vou na igreja, eu sinto em te dizer que você precisa recomeçar. Você precisa de um novo início. Não existe um cristão não praticante. Tá? E é nesse ponto que a gente vai começar agora. Nós, cristãos, temos que ser as testemunhas, temos que ser totalmente praticantes. Quando eu falo assim, totalmente praticante, você quer dizer assim, que eu tenho que estar todo dia na igreja? Não necessariamente, mas você não é uma pessoa que pode se omitir, né? Você não é uma pessoa que quando alguém vier falar algo para você, pedir um conselho, pedir, contar algum problema, você não é uma pessoa que pode não se dar ao luxo de não falar de Jesus. Não tem como. Tem que ser a nossa primeira opção, tem que ser a nossa primeira reação, certo? Nossa primeira reação tem que ser essa, tipo, quem somos nós, né? Antes, por exemplo, quem sou eu? Antes de ser uma profissional, antes de ser uma esposa, antes de ser qualquer coisa, eu sou cristã. Tem que ser a minha primeira opção, tem que ser a minha primeira definição, certo? Aqui no primeiro tópico da lição diz assim: mártires, as testemunhas de Cristo. Quando ainda estava aqui na terra, Jesus preocupou-se em separar e preparar aqueles que seriam líderes da sua igreja, os seus continuadores. Deus levantou a sua igreja aqui na terra com o propósito de ser agência missionária e salvadora entre as nações. Ou seja, nesse ponto eu entendo que a igreja ela não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida, né? Jesus ela definiu a igreja para que a gente fosse e se espalhasse e pregasse o evangelho. Nós temos que ser o ponto de partida, né? Não tem que ser o objetivo final, igual o Denis falou, ser consumidores, chegar lá, frequentar cultos e simplesmente acabou e maravilha. Não, tem que ser a partir dali. Tipo, o domingo o culto foi uma bênção. Legal, e na segunda-feira, o que que a gente faz? Né? A gente vai Se se quando, comprometer. quando a gente se vê, né, com dificuldade de responder essa pergunta, é que alguma coisa ela precisa ser trabalhada na gente como líder, na gente como adolescente, na gente como cristão, né, como discípulo, seguidor de Cristo. E todas essas colocações que vierem na minha mente não estiver no topo, o servir a Cristo, ser servo, é sinal que alguma coisa nessa minha construção de vida tá errada, né? Ela precisa ser revista e precisa fazer sentido para que as coisas aí sim aconteçam dentro do propósito de Deus na vida da gente, né? É isso aí. E qual é o maior motivador de ser testemunhas de Cristo, de praticar o ID, de ir e pregar? A nossa principal motivação é o amor às almas perdidas, né? Se você realmente olha aquelas almas, vamos ter uma forma mais fácil de visualizar. Vamos olhar lá para outros países, países mais pobres, que não têm acesso a nada, que não têm uma infraestrutura, né, básicos, não têm alimentos, não têm onde morar. Se aquilo de alguma forma não nos comove, não nos move a querer fazer algo, a querer ir lá e ajudar, né? Não só ir lá pregar a palavra, mas também dar o pão, fazer outras coisas, tem algo muito errado com a gente. Nós não podemos ser frios a esse ponto, né? E trazendo mais para perto, se você vê um morador de rua, se você vê um drogado, se vê uma pessoa que é, fazia parte, né, do nosso convívio, da nossa igreja, de realmente totalmente perdido,
triste, deprimido e não sente amor por essas almas, a gente precisa rever qual é o nosso conceito de cristão, né? A gente não pode pensar só na nossa alma, a gente não pode pensar, ah, não, vou ficar na minha bolha, no meu cantinho, vou garantir a minha salvação. Não. O nosso objetivo, né, a nossa missão é essa, é de propagar o evangelho, de ter o amor às almas. Essa é a principal motivação. Você pode ver, nossa, eu não entendo como as pessoas largam tudo, largam famílias, né, pastores, tudo mais, largam tudo para ir pregar a palavra. É por isso, é por amor às almas. Esse é o maior motivador, né? Nós queremos é, falar de Jesus, salvar almas, discipular adoradores, né? Aumentar, fazer com que haja mais adoradores ao Senhor. Esse é o principal motivo. Esses dias eu ouvi no Descende mesmo falando que missões sem adoração é turismo, né? Você vai passear, Sim. entendeu? E adoração sem o amor é idolatria, e nós não estamos aqui para idolatrar, nós amamos o Senhor e é por isso que nós o adoramos. Isso, se E amar e se- guardar os mandamentos, já nos mandou, é isso mesmo. E guardando os mandamentos, um dos mandamentos é esse, é o ide, né? Quando Jesus ele falou ide por todo mundo e pregai o evangelho, essa palavra ide, do grego, né? Acho que muitos já viram sobre isso, significa ekbalo, que não é um id, diz assim, ah, vão lá se vocês quiserem. Não, é vão, é lançar, é a mesma palavra que Jesus usou para expulsar os comerciantes do templo, é a mesma palavra que ele usou para expulsar demônios, é impulsionar, é jogar, falar assim, bom, vocês não têm escolha, vocês têm que ir e pregar o evangelho, entendeu? Então não é se, opcional. se, se a gente entender realmente, né, esse amor, o envio, o equibalo, se a igreja realmente ela entender essa verdade, ela vai ser automaticamente aquilo que a palavra quer que ela seja, que é o quê? Ser missionária, praticar a verdadeira religião, né? Muitas vezes em momentos difíceis, né? A gente, lógico que muitas vezes a gente está com a cabeça meio fora de foco, aí Deus usa alguém, vem e nos fala. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora aqui, né, no Instagram? A gente está fazendo o ID, levando a palavra de Deus. Muitas vezes tem alguém aí que está em uma decadência emocional, está precisando ouvir alguma palavra, tá numa situação em que precisa ouvir algo que seja específico para ela. Deus está sempre fazendo coisas, Deus está sempre mudando coisas de lugar e basta a gente entender isso e se colocar na posição para fazer exatamente para aquela cidade. Ah, em Sete Barras é isso, em Registro é isso que eu estou fazendo. Da gente entender e falar assim, Senhor, me coloca naquilo que o Senhor está me fazendo para Registro, me coloca o que o Senhor está fazendo no Vale do Ribeira, me coloca naquilo que o Senhor tem para fazer na internet. A internet ela não vai limitar o meu bairro, a minha cidade, igual a gente está aqui. Se tiver gente de outro lado do mundo agora nesse link, vai estar ouvindo a palavra de Deus dessa forma. Então é assim, se nós entendemos o amor, esse amor que Cristo se entregou, se ele fazer sentido para a gente, é algo automático, é algo que vai florescer. Ser missionário, vão e preguem. O pregar não é simplesmente eu sair na rua, né, e falando, pegar um megafone, não. O pregar é numa mensagem no individual, no privado, no WhatsApp, no Instagram, é gravar um vídeo, é fazer um louvor e a pessoa olhar, né, tocando uma música instrumental, você fala assim, meu Deus, o que é aquilo? É um dom, é uma pessoa que está desenvolvendo aquilo que ela identificou como um propósito de vida e está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Então não adianta, assim como a gente começou lá no começo, se hoje o meu pensamento é simplesmente consumir coisas do reino, alguma coisa precisa eu preciso voltar e identificar, fazer sentido, ressignificar aquilo, a minha vida como cristão, e iniciar de novo. Jesus, eu te aceito, fala comigo, usa pessoas, procurar uma vida devocional, né? Quantas gente fizeram esse jejum de 40 dias que a gente passou, né? Eu vi muitos jovens, adolescentes, é, o interdenominacional, né? Acabou-se o tempo que é só a nossa igreja, é só o nosso pensamento que é certo, que é só dentro desse cercadinho aqui, não. É algo interdenominacional, o avivamento que está chegando para o Brasil, despertando pessoas que nunca fizeram nada ou que nunca identificaram o real propósito da vida deles,
se colocando à disposição e fazendo. Muitas vezes o nosso papel não é chegar aqui e estar falando como a gente está fazendo hoje, mas sim dando suporte para que pessoas façam isso, contribuindo, orando, muitas vezes trabalhando em relação a uma estrutura. Ontem a gente teve, né, quem estava ligado no culto UA, né, que foi, para mim, foi especial demais, espetacular, assim, não tem noção do que é estar por trás das câmeras, não tem noção do que é o cuidado com o nível de como que está o som, como que está isso. Então, o que que é? Aquele propósito de quem está por trás também é desenvolver o ID, né? Também é fazer aquilo que é o evangelho de Cristo através das nossas vidas para esse tempo. E muitas vezes a gente acha que estando na igreja, no culto, ou agora em casa, dando um play lá, ouvindo, sentadinho, tomando seu cafezinho, comendo a sua pipoquinha, é aquilo que Deus quer pra gente. E não é isso. É isso. Aí no primeiro tópico fala sobre o mártires, né, que é uma palavra grega, que significa testemunhas. A gente associa o mártir àquela pessoa que sofre, que morre por uma causa, né? Mas mártir significa testemunhas, ou seja, todos nós somos testemunhas, todos nós somos mártires de Jesus. E aí você pode pensar, nossa, mas eu tenho que sair falando por aí e tal. Mas não, o Espírito Santo ele nos dá habilidades de fazer o ID, de pregar a palavra, sem necessariamente largar tudo, largar sua família. Realmente, isso foi, não são todos, né, que podem fazer isso, como o Denis falou. A igreja, ela é separada por vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que oram, tem aquelas pessoas que patrocinam os que vão, tem aquelas pessoas que contribuem, que ajudam com mantimentos, e aquelas pessoas que podem ajudar de outra forma, né? O Espírito Santo, ele nos dá várias habilidades, ele nos dá a habilidade de ajudar, de ensinar, de servir, de ministrar e de exortar, né? Exortar é uma forma de pregar o evangelho? Sim. Você vê uma pessoa no, você deixá-la no erro para não magoar, é errado. É errado. O Espírito Santo vai cobrar de você. Se você pode dizer que está errado e não fala, você tem que mudar isso, né? Só que para isso, né, para a gente conseguir exortar alguém, tem que ser algo que você não cometa também, né? Como que você vai falar assim, é, para de assistir pornografia, para de ficar conversando com várias pessoas indecentemente, sendo que você faz a mesma coisa. Você não pode, né? Você não tem moral para isso. E a pessoa não precisa nem saber que você não faz isso. Mas o Espírito Santo, ele sabe. E acaba que a sua palavra não tem efeito, né? A Bíblia fala que Felipe, ele ficou conhecido pelo seu bom testemunho. Ele foi chamado para ser diácono junto com Estevão, com os demais, porque ele tinha um bom testemunho. Ou seja, se ele não tivesse uma vida reta, provavelmente ele não seria escolhido. Então, esse negócio de dizer assim, não importa como é a minha vida, sou eu e Deus e ninguém tem nada a ver com isso, não é bem assim, né? A Bíblia fala que é uma nuvem de testemunhas que nos cercam, e essas testemunhas, eles nos avaliam, eles nos medem, né? Sim. Você já imaginou uma pessoa que você, por exemplo, a gente tem vários políticos aí totalmente errados que a gente sabe que é errados. Aí, de repente, uma pessoa, um desses vem querer falar sobre honestidade. A gente vai fazer o quê? A gente vai rir da cara deles. É ou não é? Por quê? Porque não tem testemunho para isso. Então, eles não têm como falar sobre isso. Então, é algo que nós precisamos ter. A gente tem que tentar, não é ser santo a todo tempo, porque eu acho que somos humanos, a gente erra. Mas é a gente tentar manter uma vida de santidade para que a gente consiga cumprir o chamado do Senhor. Isso também, exortar também não significa ficar julgando e pondo o dedo na cara de ninguém. Não é isso. Né? Exortar em amor é algo que pode acontecer. Você pode chamar alguém de canto, falar aquilo sem expor a pessoa também. Isso é muito importante, porque nosso objetivo não é expor ninguém, né? Fazer com que a pessoa melhore. Tipo, É, esse negócio de muitas vezes, vai ferir, vai machucar se eu falar, ou o que que ela vai pensar de mim, se eu realmente amo aquela pessoa, né? Se eu tenho uma amizade, se aquela pessoa significa algo para mim, que é o que deve acontecer, eu realmente tenho que falar, né? Eu tenho que falar para que algo lá na frente que aquela pessoa muitas vezes não está enxergando, ela consiga compreender, entender e mesmo que cause naquele momento, né, uma ruptura de relacionamento ou um abalo, alguma coisa, é, é o que precisa ser feito.
é o que precisa acontecer para que algo lá na frente ela possa pensar e falar assim, nossa, eu estava com a cabeça virada no mundo da lua e realmente foi ótimo aquela pessoa. Muitas vezes eu não compreendi na hora e aí a pessoa vai lá e acaba entendendo, né? Só que muitas vezes esse medo, esse comodismo, essa vontade de ficar de boa, ah, não, eu não vou esquentar com a minha cabeça, já está tão complicado o mundo do jeito que a gente está vivendo, aí você acaba muitas vezes deixando de lado aquilo que é o que precisa ser feito, que é muitas vezes sarar, que é muitas vezes dar uma palavra de cura, que é muitas vezes ser usado, ser instrumento de Deus na vida de alguém para que algo que não vai terminar bem, a gente está cansado de ver isso. A gente vê situações em que a gente fala, com a experiência que a gente tem na liderança, é aquele pensamento assim, eu já vi esse filme, daqui a pouquinho pode acontecer isso. E muitas vezes a gente acaba por um histórico de dor, de coisas que acontecem nessa pós-situação, né, daquilo quando a gente aponta uma situação orientativa, né, para que algo diferente aconteça na vida de um adolescente ou de um outro líder, tudo. Às vezes a gente fica naquela, será que eu vou esquentar minha cabeça agora? Deixa eu empurrar com a barriga. Um ponto que está no tópico 1 aqui, que eu fiz uma observação que eu queria deixar registrado, quem está com a revista, né? No tópico 1 está em Atos capítulo 1, versículo 8, fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Samaria, até os confins da terra. Deus levantou a sua igreja aqui na terra com um propósito, que é o quê? De ser agência missionária. É esse que é o propósito, de ser aquilo que ele já determinou dentro dessa passagem, desse versículo, e se a gente, é como se fosse assim um desvio de finalidade. Hoje a gente vê na política algumas coisas aconteceram no meio público ou até mesmo no privado em que há um desvio, desviou a finalidade. Qual que é a nossa finalidade? Nós como os líderes, quem está do outro lado como adolescente, outros líderes também, que foram convidados para estar participando, qual que é a finalidade? A finalidade é a gente ser uma agência missionária. Nós nos entregarmos como instrumento, falarmos o amor de Cristo e fazermos o propósito dele. Não dá, hoje a gente não pode pensar assim, eu não sei qual que é o propósito. Meu, o propósito está bem claro. Tem aquele propósito de vida individual, mas tem um propósito que está na palavra, que é o ir de pregar. Tá bem claro isso. E a gente não pode achar que outras coisas talvez seja, não. É ser agência, é ser enviadores, é bancar, é orar, é enviar e ser enviado também. Assim como a gente colocou aqui, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, né? Quem deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a gente sabe o que deve ser feito e não faz, tá errado. E não Amém, só, verdade. como o Denis falou, tem a parte de ministrar, você pode orar por uma pessoa, ministrar cura na vida de uma pessoa, é, servir de várias formas, não esperar ser sempre servido, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente quer sempre que os outros façam as coisas para a gente, né? Servir também é um dever nosso, né? O ensinar algo que você saiba, que você tenha conhecimento, se alguém vier te perguntar, ou se você sentir de compartilhar com outras pessoas algo que o Senhor te revelou, também é uma forma de pregar o evangelho e ajudar, né? A gente sempre deve ajudar, não deve ser um sentimento de obrigação, tem que ser algo natural, tem que ser algo. E com o tempo acaba sendo natural mesmo, né? Você vê alguém que precisa de ajuda, o seu primeiro impulso é ajudar, não ficar olhando para o lado esperando que alguém faça, né? Você pode fazer, então faz, certo? Aí, e o amor às almas também faz com que a gente dedique parte do nosso tempo e vida na edificação e discipulado de outras pessoas, ou seja, não é só, por exemplo, eu estava comentando aquele dia com os líderes, teve grandes evangelistas, né, que enchiam estádios e ganhavam milhares e milhares e milhares de almas. Aquele é o chamado deles, é o chamado para evangelizar, de levar a palavra e conseguir o máximo de almas para Jesus. Mas a partir do momento que aquelas pessoas eram decidiam entregar sua vida para Jesus, existiam outras pessoas que iam discipular aquelas. Normalmente não era o mesmo que levou a palavra, eram outras pessoas. Né? Jesus falou para Pedro: se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, ou seja, cuida das minhas ovelhas. Não é só simplesmente ela falar assim: Jesus te ama. Aí a pessoa fala: legal, quero conhecer esse Jesus.
Aí você vira as costas, não, a gente tem que ter um relacionamento, tem que ter é o tal, é o discipulado, né? Você trabalhar a vida dessas pessoas, ensinando e usando todos aqueles atributos que a gente citou anteriormente. É nisso que você vai usar, fazer com que a pessoa se firme, né, na rocha que é o Senhor, através desses atributos, servindo, ajudando, ensinando e fazendo com que a pessoa entenda o que realmente é o Evangelho. E muitas vezes a gente pensa em estar preparado, né? Ah, eu preciso estar com os pés no chão, bem alicerçado, tudo. E eu falo por mim mesmo, quantas vezes a gente se vê, né, não capacitado e coloca o resultado que vai acontecer nas minhas capacidades, na forma da argumentação, na forma da oratória, na forma de entregar. E a gente esquece que eu acredito que até os mais bem preparados, né, sentem o friozinho na barriga, sentem a dificuldade na hora H, na hora que está faltando 5 minutos para acontecer, igual uma live como essa, um culto igual a gente viu ontem à noite. E a gente tem que colocar é, na, 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 com que o Espírito Santo faça o resultado daquilo que sair da nossa boca. Lógico que a gente tem que se preparar e a gente não pode colocar tudo na conta do Espírito Santo, né? De falar assim, ah, vai chegar na hora, o Espírito Santo vai me usar e não sei o quê. Não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer, né, a leitura, o estudo, a consagração, o jejum, mas muitas vezes o fato de a gente achar que precisa estar preparado para discipular, para dar uma orientação, para dar uma fala, para mandar um SMS, para mandar um direct de algo legal que viu no Instagram, a gente vai acabar passando-se os dias e aquilo que você já poderia estar fazendo não tem acontecido na vida. E aí eu lamento muito, eu estou indo para os 40 anos já, né? Há quanto tempo eu estive como um mar de 5 centímetros falando espiritualmente, sem profundidade, sem estudo da palavra. E aí pode estar acontecendo com você que está ouvindo aí, entendeu? Falta alguma coisa de você se ligar e falar assim, meu, o que eu estou fazendo? Olha o tempo que eu estou perdendo. E fazer com que as coisas aconteçam fazendo, tendo atitude. Muitas vezes a gente vai errar, vai é, acertar na trave, não vai ser tudo da forma com que a gente gostaria que fosse, mas se permitir ser usado é como se fosse um processo de santificação, né? A gente vai chegar naquele nível quando ele nos chamar. É um processo. E assim vai ser o nosso desenvolvimento na rede social, no ID, na agência missionária. A gente não pode pensar em se sentir preparado, porque se eu for esperar isso, eu vou acabar ficando para trás e não fazendo nada. Exatamente. Tem gente que diz assim, ah, eu estou esperando uma confirmação do Senhor para ver se é isso mesmo. Já não existe confirmação. Foi uma ordem, foi mandado. Então não Uhum. fique quando o Senhor fala comigo para eu falar com É tal verdade. pessoa, já foi dada a ordem. Não existe confirmação, né? Ele não vai, seria a mesma coisa dos seus pais chegar e falar assim, ó, mandei você lavar a louça. Você vai esperar ela confirmar de novo? Você tem que lavar a louça? Já foi mandado, já tem que ir. Não tem escolha, entendeu? Aí você fala assim, como fazer o ID, tá? O ID é falar de Deus, é falar, testemunhar sobre o Senhor. Né? Fala assim, ah, mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra, eu acho difícil ler a Bíblia, tá? Fala sobre o que o Senhor fez na sua vida, né? Com certeza eu acredito que todo mundo tem pelo menos uma, né, que tenha conhecimento, ou que eu acredito que nós temos milhares de coisas para falar sobre Jesus, mas que ele fez na sua vida uma vez que seja, você pode falar, né? Você pode testemunhar sobre isso, né? Quando alguém chegar a falar para você, nossa, eu tô enferma, não sei se eu vou me sair dessa, tal, você tem que falar assim, não, o Senhor me curou, se ele me curou, ele pode te curar também, né? Pedro, ele foi muito conhecido não só pelas grandes pregações, né, pelos milhares de almas que se salvaram, mas também pelos milagres, né? As pessoas, elas sabiam que Pedro ia ao templo e tal, e eu acredito que seja muita gente que ia procurar ele para ser curado, que as pessoas é, se se colocavam no lugar onde a sombra dele ia passar, para ter a chance de que a sombra dele os curasse. Então, imagina as pessoas, uma contando para outra, eu fui curado pela sombra de Pedro. É lógico que eles conheceram Jesus através da vida de Pedro, né? Mas
através dos milagres, dos testemunhos que essas pessoas contavam, mais pessoas iam, né? E é isso que a gente tem que fazer através do nosso testemunho, mais pessoas conheçam a Jesus, né? Que pode ser que um dia você fale e a pessoa não se importe, mas lá em um momento da vida dela, ela vai lembrar. Ela vai falar, nossa, um dia falaram isso para mim, ou quando estiverem passando um problema, vão te pedir oração. Isso é muito comum, né? A pessoa não acredita, não quer nada, mas quando passa o aperto, vem pedir oração. Por quê? Porque no fim sabem que é o único caminho, né? E é isso que a gente tem que falar. O ID é falar sobre Jesus. Bem, vamos para o tópico 2. Ali, os pescadores de homens, né? Como a gente falou, você não precisa de confirmação para pegar a palavra, a ordem já foi dada, né? Não existe o cristão não praticante, a gente tem que ser praticante. Se você não é praticante, sinto lhe informar que você precisa começar de novo, como a gente já falou. Quando Jesus chamou Pedro e André, eles estavam pescando, era a profissão deles, né? E o Senhor usou da profissão deles para exemplificar como que seria dali para frente, né? Falou assim, hoje vocês são pescadores, mas eu quero transformar vocês em pescadores de almas. Eu quero que vocês trabalhem para mim, né? E tanto que depois de um tempo, você lá na pesca maravilhosa, você vê que eles tentaram pescar de novo. Só que não era mais aquilo que era para eles fazerem, eles tinham que seguir a Jesus. Mesmo assim, Jesus efetuou o milagre na vida deles, né? Como diz, eles eram pescadores profissionais e eles foram e não pescaram nada, porque não era mais ali para eles continuarem, eles tinham outra missão, né? E assim, ainda assim Jesus, né, abençoou que eles tiveram uma grande pesca, mas nesse momento era para que eles entendessem de que não era mais aquilo que era para eles fazerem, eles foram chamados para outra coisa. Naquele momento Jesus reafirmou o propósito na vida deles, né? Tipo, eu já chamei vocês lá atrás, então continuem, me sigam, né? Me sigam e é, vamos levar a palavra. E E também, Laís, desculpa te interromper, mas tem uma questão que a gente tem que pegar aí da diversificação de pessoas, né? Que ele trouxe como apóstolo, como discípulo. Muitas vezes a gente fica pensando eu não sou ninguém na casa de Deus, e aí é essas pessoas, né? As pessoas, muitas vezes pescadores, estavam lá no seu ambiente de trabalho, ele foi lá e chamou. Muitas vezes a gente se acha que naquilo que eu estou fazendo ou naquilo que eu faço, eu estou totalmente inapto, né? Não apto a executar aquilo que é a obra do reino. Depois ele pegou ainda para confrontar mais ainda um fervoroso fariseu, né, como Paulo, desconstruiu tudo aquilo que estava impregnado como religiosidade dentro do sangue, estava correndo na veia, para fazer mais um uma agência missionária, para entregar realmente aquilo que faz sentido, o evangelho, a, a, aquilo que ele veio e construir aquilo. E que a ausência, né, da comunicação que Deus teve com o ser humano deixou-se gerar algo que os próprios religiosos se destruíram. Aí Jesus vem e escolhe essas pessoas. E a gente tem que se colocar à disposição e entender que não vai ser aquilo que eu venho fazendo que vai me qualificar, vai ser a minha disposição de se colocar para ele disposto a fazer aquilo que ele tem para ser executado nesse tempo, né? sim, exatamente. Como a gente falou, chamada para todos, né? Não é só para existem pessoas que são chamadas, são separadas para pastores, são separadas para mestres, né? A Bíblia fala das várias divisões e dons que existem. Mas o chamado é para todos. Como. Acho que está falhando a sua conexão, deles. Aí, voltou. Como foi falado, eles eram pescadores, eles eram humildes, né? Não... Tanto que o que surpreendeu na primeira pregação de Pedro foi justamente isso. Olharam para ele e falaram assim, cara, de onde esse cara tirou essa palavra? Tipo, ele é um pescador, uma pessoa simples. E nessa pregação, 3.000 almas, né, se converteram. Então, é essa capacidade que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá habilidade para levar a palavra, né? Não, como a gente não precisa de grandes coisas muito elaboradas.
né? Tem pessoas que a gente consegue, tem pessoas que o Senhor permite que a gente que aceite Jesus no coração como simples, Jesus te ama, né? Ele te cura, ele se importa com você. Nisso você ganha uma pessoa. Você não precisa de grandes feitos nos conhecimentos, igual a gente falou, não. Quando eu fizer uma faculdade de teologia, aí sim. Não, quando eu fizer isso, não. Comece onde você está. Comece com o que você tem, né? Você tem dúvidas sobre o seu chamado, sobre o que você deve fazer, comece com o que você mais gosta de fazer, igual o Daniel, né? Teve um testemunho esses dias que ele sentiu sobre isso, que ele tinha nas mãos, né? Que era o instrumento dele. Então, comece com o que você tem. O que que você tem nas mãos? O que que você sabe fazer? O que que você pode divulgar para falar de Jesus? É aí que a gente tem que partir. É para todos, né? Você não precisa esperar uma boa oratória ou algo assim. Isso jamais. Hum, a gente parou. Ó, os apóstolos. Os apóstolos, por exemplo, foram convocados e preparados pelo próprio Mestre para se tornarem pescadores de homens. Jesus contava com muitos discípulos fiéis, seguidores e colaboradores com eles, mas ele escolheu alguns para que fossem discipulados, né? Como a gente falou, a palavra a gente prega para várias pessoas, mas tem alguns que você pratica um discipulado, que você se afeiçoa de certa forma, se aproxima mais e consegue discipular essas pessoas. E isso aconteceu com os apóstolos, né? E logo depois esses apóstolos tiveram pessoas com que eles foram mais próximos, né? Lógico que a gente não consegue por exemplo, nós mesmos da liderança tem um grupo com vários adolescentes. Tem alguns que a gente se aproxima mais do que o outro, tem outros que outros líderes se aproximam mais do que outros, por uma questão de afinidade, de proximidade. Então, essas pessoas a gente tem uma facilidade maior de discipular. E logo, essas pessoas também farão os mesmos. A intenção é sempre dar a continuidade, né? Tem sempre pessoas que também se destacam mais por se colocar à disposição, né? Muitas vezes, e aí, líder, e aí, liderança, o que que vocês estão precisando, o que que vocês estão fazendo? E aí, muitas vezes, essa interação, esse bastidor, né? WhatsApp, mensagens, depois do ensaio, depois do culto, depois de uma palavra, esse relacionamento, uma dúvida, essa troca de ideia, ela acaba resultando-se num discipulado, né? A minha forma de viver, a conduta daquele jovem, daquele adolescente, daquele líder, do jeito que eu enxergo, ele já está discipulando, da forma com que ele se entrega na obra, da forma com que ele se comporta, da forma com que ele resolve questões mais difíceis, na forma como ele trabalha, e aí vai. Então a gente prega nesses momentos também. O ID ele tá acontecendo a todo momento. A pregação ela acontece todas as horas, não simplesmente falando do amor de Cristo, mas vivendo Cristo e transparecendo Cristo na gente para que as pessoas vejam e se e enxerguem de falar assim, meu, o que aconteceu na vida daquela pessoa ali que ela transmite paz, é gostoso de ouvir. Eu vou lá, falo com ela e não saio para baixo. Sempre tem uma palavra positiva, sempre tem um amor de Cristo, sempre vai dar certo. Vamos buscar, vamos orar. Assim, pessoas que são resultado daquilo que Cristo quer que elas sejam, né? E muitas vezes a gente acha que é só pegar o microfone e pregar ou simplesmente só pensar nessa parte da chegada, mas sim a todo um estilo de vida, uma forma de comportamento. O caráter foi construído, é igual muitas vezes a gente viu ontem em casa alguns vídeos do Daniel orando para comer com 2, 3 anos, orando para dormir com 4, 5 anos, e hoje a gente vê algo que foi construído ali. Mas muitas vezes o exemplo fez com que ele entendesse aquilo e daqui a pouco na família que ele vai gerar dentro de um novo relacionamento, ele também vai ser exemplo na forma dele viver e vai construir, ele vai pregar aquilo que ele entendeu e que faz sentido para ele. Então, muitas vezes a gente precisa entender é como se fosse a, como a cosmovisão, a forma de enxergar como um todo, né? A gente se limita a alguns pensamentos direcionados, mas daqui a pouco a gente vai desligar dessa live aqui
e vai fazer outra coisa, e dentro de casa eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou ser a agência missionária, eu vou ser aquele que foi enviado. Exato. Até no próximo tópico fala sobre isso, né? Jesus entregou os discípulos sobre a missão de pregar o evangelho. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles permaneceram em Jerusalém, como o Senhor lhes havia ordenado, até que foram revestidos de poder, e então tornaram-se verdadeiras e fiéis testemunhas. Aqui na lição, ele associa Jerusalém a ser a sua casa, né? Jerusalém, onde você está agora, onde você pode começar. Ou seja, tem na sua casa alguém que não conheça Jesus, você pode ganhá-los falando para eles, ou como o Denis falou, através do exemplo, né? Você ganha as pessoas através do exemplo também. Inclusive, mais do que pelas palavras, que não adianta nada você falar e sua vida ser totalmente diferente, principalmente para quem te conhece, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Judéia e Samaria seriam os arredores, tipo, escola, trabalho, pessoas que são próximas, mas que não convivem com você. Seria já outra etapa. E logo depois, até os confins da terra, ou seja, as nações, né? Outros lugares, pessoas que não te conhecem, né? Hoje a gente consegue, através da internet, de outros meios, falar de Jesus para outras pessoas que são fora do nosso círculo de amizade, de pessoas conhecidas. Mas pode falar assim, nossa, mas e se a pessoa me disser não? Isso é algo que vai ser muito frequente, é algo que eu aprendi desde o começo, quando comecei a trabalhar. O não você já tem, né? Tinha que vender produtos lá, o não você já tem. Então, se você ganhar um sim, é lucro. Tipo, tudo, tipo, você já está perdido. Então, você falou de Jesus para alguém, ele não quis, o que que Jesus falou quando os discípulos não fossem bem recebidos? Limpa, sacode o pó e segue, amém, a paz está com você. Se eles não receberem, volta para você. Então, se você pregar a paz, a palavra, a pessoa não receber, vai voltar para você e você vai continuar pregando para outras pessoas. Não se importe com os nãos, porque a sua parte está feita, né? Uns tempos atrás eu tive duas experiências assim, onde eu senti de falar de Jesus para duas pessoas que estavam desviadas e a pessoa até recebeu, tá? Obrigada por mandar, beleza, tal. E no dia seguinte, na vida de novo, da mesma forma, do mesmo jeito, aí eu pensei assim, poxa vida, Senhor, foi à toa que eu falei, né? Tipo, será que não foi do Senhor que era para eu ter falado? E o Senhor me acalmou, falou, não, eu mandei você falar, mas a sua parte está feita, acabou. Entendeu? Então, faça a sua parte. Pior seria se, por um acaso, eu me negasse, né? Eu esquecesse isso e falasse, não, é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. E por algum acaso acontecesse alguma coisa com essas pessoas, onde, é, né, Deus os livre de perder a vida ou algo assim, não tivesse mais a oportunidade de falar. A alma delas estaria na minha responsabilidade, né? Porque eu senti de falar e não falei. Então, se em algum momento você se sente incomodado de falar para Jesus, para alguma pessoa, para um amigo, não se sinta constrangido por você pensar, eu vou falar, a pessoa vai dizer assim, tá falando porque conhece a minha vida. Independente, faça a sua parte, fale do Senhor, mande, peça para voltar, porque é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja, que volte para o primeiro amor. Pode falar. Jesus mesmo, né? Entre família lá no começo do ministério e alguns lugares, né? Que era próximo à região onde ele cresceu, nasceu, né? Ele não curou todos. Então a gente muitas vezes fica pensando no resultado, né? Meu, qual o resultado que vai ter a live? Quantas visualizações? E, meu, é o Espírito Santo que vai fazer isso. É o Espírito Santo que está encarregado, né? Jesus cita, né, por causa da incredulidade de muitos. Eu não devo ficar pensando apenas no, no resultado em si, e sim tomar atitude, ir lá e fazer, colocar semente. E sendo que o mais importante, a própria palavra fala, e o crescimento, né, o regar, vai ser ele que vai fazer. Né? A mensagem, o SMS, o Twitter, o WhatsApp que eu enviei para alguma pessoa, eu não devo ficar pensando muitas vezes assim, meu, como que vai ser? Não, Deus falou comigo, eu senti, eu fui lá e enviei. E aí o impacto, a explosão, né, a dinamite que vai acontecer dentro do espírito da pessoa, e se vai fazer sentido ou não, não vai caber mais a mim.
mas a gente tem que se permitir ser usado por ele, né? E fazer o que precisa ser feito. Exato, é a mesma coisa de você ver uma pessoa enferma e ficar com medo de orar. Isso já aconteceu muito comigo. Mas se eu orar, não acontecer nada. Só que não tem nada a ver com a minha oração ou não. Porque quem faz o milagre não somos nós, é o Senhor. Ele pode decidir fazer ou não, né? E isso não cabe a nós. A nós cabe ministrar, ministrar cura, ministrar é, prosperidade, ministrar bênçãos. Isso cabe a nós, certo? É, O Jonatas colocou uma observação legal aí, ó, do livro do Reinhard Bonk, né? Evangelismo por Fogo. Pregue Jesus e as coisas acontecerão. Por quê? Porque há poder no nome dele. Não vai ser na nossa forma, vai ser no resultado, vai ser naquilo que é o que nós estamos falando e não no interlocutor, em mim, mas no resultado. É como se fosse assim, a potência está no nome dele, né? E não naquele que emite, né? Nós somos o meio do caminho, um instrumento, né? O intercâmbio, né? De fazer a entrega e o resultado é com ele. exato. E uma coisa, isso sem mim nada se poder fazer. E assim, gente, ninguém é insubstituível, certo? Se por algum momento você sentir de falar algo e não falar, Deus vai exaltar a pessoa. Porque não depende de mim, não depende de você. Mas isso não deve ser motivo para que você possa, se eu não fizer, outro faz. Não. Que sejamos nós. Que sejamos nós os instrumentos, né? Que a gente possa, como naquele grande dia, quando o Senhor olhar para as nossas mãos, que a gente possa ter algo a entregar. Que a gente não possa chegar lá de mãos vazias. Então pensem nisso, sintam amor pelas almas. Quando fala em almas perdidas, em coisa, o que vem à sua mente primeiro? Vem um grupo de pessoas reprimidas, vem alguém da sua família com problemas, vem os povos de outros países pobres, o que que vem na sua mente? Seja lá o que vier na sua mente, ore sobre isso, ministre sobre isso. Se você não pode ir, se você não pode largar tudo e ir fazer as missões e tudo mais, ore pelos trabalhadores, né? O Senhor fala que a gente deve implorar pelos trabalhadores da colheita, porque a colheita é grande, mas faltam trabalhadores. Não que a gente possa orar e pedir para que o Senhor envie os trabalhadores, né? O jejum que a gente fez há um tempo atrás, aí dos 40 dias, principalmente era isso, para que o Senhor mandasse os trabalhadores para essa que a gente acredita que seja a última colheita, né? Para que haja uma grande colheita de almas. Então, que a gente possa fazer parte desse grupo de trabalhadores, orando, contribuindo, ajudando, ministrando onde a gente está, e que a gente possa fazer a diferença nessa geração. Certo? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Não está aparecendo. Denis, tem mais alguma observação? Ah, tranquilo, vamos avançando. Tranquilo. Então é isso, gente. Eu vou ler a conclusão aqui só para a gente encerrar. Quando estudamos os relatos dos Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, podemos visualizar a grande verdade que uma igreja avivada é missionária, pois a melhor maneira de conservar esse avivamento é desenvolver o trabalho de missões. O grande primordial objetivo do Senhor para a sua igreja é o amor pelas almas perdidas, porque o nosso objetivo não é reter pessoas, não é ganhar pessoas para que a igreja fique lotada, né? Eu acredito que uma igreja onde tem sempre as mesmas pessoas, tudo igual, não prosperou. A gente tem que preparar essas pessoas para ir, para sair, entendeu? Como diz a igreja, tem que ser o ponto de partida e não o ponto de chegada, onde a gente está ali, cheguei no meu objetivo, acabou. Não, tem que ser a partir dali. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente é a extensão da igreja, principalmente agora, em tempos de isolamento, nós somos a extensão da igreja, a gente não depende das quatro paredes para isso, e que isso possa fazer diferença na nossa vida daqui para frente. Amém? Essa frase final aí, né? Melhor maneira de conservar o avivamento é fazer o quê? Desenvolver o trabalho de missões. Se, se a gente deixar do jeito que está, não vai ser conservado. Vai se deteriorar, vai acabar morrendo, vai acabar perdendo força e se entregando para o lado totalmente oposto daquilo que é o evangelho do reino, né? Então, como que a gente faz isso? Como se conservar, né? É sendo agência, se colocando à disposição, é fazendo a obra dele,
para que isso vai se renovando, né? Vai gerando saúde, vai irrigando, isso vai se desenvolvendo e aí a gente vai conseguir realmente fazer aquilo que é aquilo que o ministério que Jesus colocou para que a gente realmente possa entender e fazer. Na hora que começar a fazer sentido, os nossos olhos enxergarão de uma forma diferente. É como se os versículos saltassem, né? A palavra de Deus, na hora que a gente pega a Bíblia, é como se tivesse um entendimento a mais daquilo que é o que realmente está escrito. E isso é o que, né? Faz parte do processo, faz parte de estar ligado, de estar se conservando e de estar desenvolvendo, né, um estudo, um trabalho para fazer o ID de uma forma bem alicerçada, bem focada naquilo que Cristo realmente colocou para a gente. É isso aí. Amém. Então, gente, estamos aí com 51 minutos de live. Acredito que ficou claro o objetivo da nossa lição, né? Se vocês tiverem dúvidas, depois podem mandar. Acredito que a live vai ficar disponível aí por 24 horas. Então, divulguem Uhum. para quem assistiu. Obrigada, Denis, pela ajuda aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Isso daí vai acontecer mais vezes com outros setores e acredito que vai ser uma prática aí. Depois você vai pegar essa live que ficou gravada no Instagram aí da UADEMS Registro SP e a gente vai se programando para que isso vá acontecendo. Muitas vezes a gente pensa num mega show, em uma estrutura muito diferenciada, igual a gente viu no culto UADEMS ontem, mas a simplicidade e a forma de levar o conteúdo, independente de toda a estrutura, a gente não pode se limitar a isso. A gente tem que avançar, 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 e o resultado de quem vai ouvir e entender não está na nossa mão, está na mão dele. Obrigado a todos, foi um prazer fazer parte desse projeto novo e tamo junto. Valeu aí, pessoal. Falou.